Então o que está rolando, pessoal? Estão tentando reviver animais extintos? Eu já tinha visto uma notícia dessa, mas teve alguma atualização, alguma coisa? Teve uma atualização recente, é isso que a gente trouxe aqui. Bom, resumindo aí a história, tem uma empresa chamada Colossal, a gente colocou aí no slide, é uma empresa recente do ano passado, e ela surgiu com a proposta de trazer animais extintos de volta à vida, né, usando aí a biotecnologia e tudo mais. Causou já uma certa polêmica, porque vamos dizer assim que o garoto propaganda da Colossal é o mamute, uma espécie de mamute, né? O mamute lanoso, uma das maiores espécies de mamute que já existiu lá no Ártico, né? Veio com essa proposta, mas é um pouco difícil, né, reviver aí o mamute, porque os últimos foram extintos há cerca de 4.000 anos atrás. Eles estão fazendo falta na natureza para justificar essa ressuscitada? Excelente pergunta. Quando eles falam em desextinção, né, eles usam esse termo desextinction e outro termo chamado rewilding, né, que é repovoar a natureza de novo com esses animais. A gente precisa entender que o que está em jogo são animais que foram extintos em vários períodos. Então, você tem o mamute, que foi extinto há 4.000 anos, né, pelo menos essa espécie. Mas você tem, por exemplo, o tigre da Tasmânia, que foi extinto na década de 1930. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Então, no caso de espécies que foram extintas há pouco tempo, você até que tem uma justificativa um pouco mais plausível, porque o ecossistema ali, o nicho ecológico que esses bichos ocupavam ainda está lá. Essa foto aqui, por mais que seja uma construção gráfica, quando eu olhei assim, eu falei, gente, parece muito com a Tasmânia, porque eu já fui na Tasmânia. E já fiz trilha lá, eu fiquei 5 dias lá. Legal! Isso em 2014. E aí tem um grupo de naturalistas que eles têm uma comunidade que tenta fazer avistamento de tigre da Tasmânia. Você vê assim, direto você vê passando van com o símbolo Go Back Tasmanian Tiger, alguma coisa assim. E eles realmente vão adentrando a floresta procurando, né? Então, direto tem notícia, foi feito um avistamento do tigre da Tasmânia com os filhotes. Aí, acho que em 2019 saiu uma foto, mas era um outro animal, era um marsupial diferente, que não era o tigre da Tasmânia. Que eles ficam tentando mandar para... Eu não sei qual que é a comissão especializada nisso, que declara a extinção dos animais, mas eles mandam essas fotos para serem avaliadas por especialistas. E aí eu lembrei muito, porque a Tasmânia hoje, eu que já fui lá, considero assim, um ambiente muito inexplorado. Você vê que a floresta é densa ainda, você tem realmente conservação, e é um ambiente muito, vamos dizer assim, ainda um ambiente muito considerado natural, sabe? Pouco afetado pelo homem, pelo menos na parte de floresta. Se eu for na cidade, não tem jeito, entendeu? Mas essa foto me lembrou bastante o que tem lá mesmo. E do lado do tigre da Tasmânia, né, defendendo trazer ele de volta à vida, é exatamente isso que você falou. O habitat dele ainda está lá. Do mesmo jeito que estava até pouco tempo atrás, não foi tão alterado assim, então ele conseguiria ser reintroduzido de uma maneira muito fácil na natureza. Sim. E tem genoma dele? Sim. Agora tem. Agora, desde esse ano. Foi finalizado esse ano, em abril de 2022. Mas só para contextualizar, então, o tigre da Tasmânia é um marsupial, assim como o canguru, por exemplo, né? Então, os bebês nascem menos desenvolvidos e ficam numa bolsa externa ali, né, no corpo da mãe. E o tigre da Tasmânia, ele tinha uma distribuição, né, no passado, que não se restringia apenas à Tasmânia, ele ocupava outras regiões, ocorria em outras regiões da Austrália e até em outras ilhas também da Oceania. Então, ele começou a ser dizimado aos poucos, né, desde de populações mais tradicionais, mas o ápice mesmo que levou ele à extinção foi a caça pelos colonizadores ingleses. E na época ali, meados ali do século XIX, começo do século XX, começou a se ter ali uma lenda, entre aspas, de que o tigre da Tasmânia estaria entrando nas propriedades e matando os animais de criação das pessoas, principalmente as ovelhas.
Mas, na verdade, isso não é verdade, porque ele só se alimentava de bichos pequenos. Ele não, apesar de ter uma boca grande, a mordida dele é muito fraca. Ele não conseguiria morder uma ovelha, por exemplo, né? Sim. Mas isso levou uma comoção, assim, né, na região como um todo, e muitas pessoas começaram a caçar esse bicho, como essa foto horrível que a gente colocou aqui, né, de um caçador, tinha prêmio, né, recompensa, o governo incentivava. Foi uma política pública, o extermínio. Pois é. Aí quando foi em 1920, o bicho já não tinha mais na natureza. E aí tinham alguns zoológicos que tinham esse bicho ainda. E aí, em 1936, depois de já não ter mais nenhum bicho na natureza, o governo australiano decidiu proteger ele. Só que já era tardio, mas o bicho já estava extinto. É uma população mínima, né? O pior que não era nem população mínima, já estava extinto da natureza. Já estava extinto, já tinha sumido. O bobear tinha alguns indivíduos, e aí eles não conseguem se encontrar, reproduzir. Exatamente, exatamente. E aí essa foto, ela foi tirada em um zoológico, colorida digitalmente, mas pertence ao Benjamin, que era o nome desse indivíduo, que foi o último tigre da Tasmânia, que foi extinto em 1936, que morreu em 1936. Falando em outras espécies, né? Depois que foi sequenciado o genoma do tilacino, ainda existe um outro problema, né? Onde vai crescer? Digamos que você consegue, né, sequenciar todo o genoma. A ideia deles, na verdade, não é pegar o genoma completo, colocar num óvulo e fazer crescer. É pegar alguns genes, que seriam genes mais ligados às características físicas do tilacino, e inserir em óvulos de outros animais. Um dos candidatos ideais é justamente o diabo da Tasmânia, nosso querido Tasmania, aí, que é esse bicho que você comentou, né, que tem esse problema dos tumores, que está altamente ameaçado, e a partir da inserção de genes de tilacino no diabo da Tasmânia, ele se transformaria num híbrido, num animal que externamente seria parecido com o tigre da Tasmânia, mas na verdade não seria. É mais ou menos igual em Jurassic Park. Em Jurassic Park eles não têm dinossauros, eles têm animais híbridos, já que eles têm ali o genoma dos dinossauros, mas preenchido com genoma, com genes de outros animais para completar toda aquela fita. Então aqui seria a mesma coisa, e provavelmente o diabo da Tasmânia seria também a barriga de aluguel. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês são favoráveis? Eu vi que vocês trouxeram uma opinião mais técnica, que eles ainda dá para fazer, ocuparia um nicho que ainda está um pouco mudado. Qual que é a opinião de vocês, assim, tirando a parte técnica?